Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. O urânio, onde é que ele tá? Na Terra. A gente minera, tira como se fosse tipo a pedra do urânio. É um processo... É natural, é um elemento que está... Você vê como se fosse um monte de terra, alguma coisa. Você cria uma mina e vai extraindo. E aí a gente minera urânio e passa pelo processo de beneficiamento, de transformação e enriquecimento. Não sei se você já ouviu falar do processo de enriquecimento, que tem muita gente que fala. O que é? O enriquecimento... Quando a gente está lá na escola estudando química, estudando os isótopos e tal, a gente sabe que tem elementos, a gente aprende, né, que tem elementos que têm mesmas características, mas diferentes números de prótons. Uhum. E aí tem tipos diferentes de urânio. E aí na natureza tem urânio 238, que é um urânio mais pesado, e tem urânio 235, né, que é o número de massa deles. E aí o que a gente quer para o setor nuclear é o urânio 235, que é o que se divide. Porque o processo, e aí eu posso explicar depois como funciona uma usina, o processo de fornecer energia, ele vem da divisão do átomo, da divisão do urânio, que ele se fissiona, ele se divide, e nessa divisão ele libera uma energia absurda. Algo faz ele se dividir. Ele libera energia. Ele libera energia. Uhum. O que se divide é o 235. Uhum. E aí, quando a gente coleta urânio lá na mina, tem pouco 235 e muito 238. Então, o processo de enriquecimento é você aumentar a quantidade de 235 naquele produto que você coletou. E aí, quando você está fazendo combustível, dentro do processo do combustível para os reatores que a gente usa aqui, ele passa por um processo de enriquecer também o urânio para a gente ter mais do urânio 235, que é o urânio que se divide. Tu transforma o outro em 235? Não, você não transforma o outro, você aumenta o percentual. É como assim, eu tenho 1% de 235, na verdade até um pouco menos, quando você encontra na natureza, e 99% do outro, naquela pedra. Eu tenho que fazer com que aquele elemento, e aí o processo de enriquecimento a gente faz eles como gás, na verdade, a gente transforma em gás. E eu tenho que diminuir a quantidade de 238 para que o percentual de 235 seja maior dentro daquela... Tá. É só diminuir um para ter mais do outro. Não é que ele se reproduz, entre aspas, ele não vira mais. Ele continua no mesmo, só diminui o outro. Isso. Porque você quer aumentar o percentual de 235 naquilo. Entendi. Para quando você produzir a pastilha de urânio, que é o que vai dentro do elemento combustível, que vai dentro do reator, aquele percentual de 235 seja, em vez de 1% ou menos, que é o que a gente encontra na natureza, geralmente 0,7% de 235, chegue a 4,5%, sabe? Porque se tiver mais do outro, não vai funcionar, é isso? Se tiver, porque o que a gente quer, o que a gente realmente se divide é o 235. Então a gente precisa que tenha mais dele ali. Sim. Mas se tiver mais do outro, ele acaba bloqueando essa... Não é que acaba bloqueando. Existem diferentes tipos de reatores. Por exemplo, tem um reator no Canadá, que é o CANDU, que ele usa o urânio natural. Mas aí ele precisa de outros elementos para fazer o processo de realmente chegar à reação que precisa. Por exemplo, a gente usa urânio enriquecido e usa como moderador a água, que diminui a velocidade dos nêutrons e tal. Quem usa o urânio natural precisa, e aí que é urânio não enriquecido, não pode usar água normal, precisa de água pesada, água em vez de o deutério, usa H2O em vez de H2O é H3, entendeu? Então muda a tecnologia. Mas a maioria dos países que optam por a opção nuclear, que tem reatores nucleares, utilizam urânio enriquecido como tecnologia de escolha. E aí, dentro do reator, quando você está lá, você tem um reator. Aí o reator nuclear, o que é o reator nuclear? Aí a gente pode voltar. Reator é uma caldeira. Basicamente, quando você pensa na hidrelétrica, como é que você faz energia com a hidrelétrica?
é a queda d'água, certo? Que vira turbina. A água cai lá da barragem, enfim, gira as pás da turbina. Tem um turbogerador, tem um gerador que pega esse movimento da turbina e transforma em energia elétrica. Então, a gente precisa da mesma coisa. A gente precisa que a turbina gire. Mas como você faz a turbina girar? A gente esquenta a água e a água vira vapor. É uma caldeira. Como algumas outras termoelétricas também se esquentam a água, mas queimam combustíveis fósseis. Para esquentar a água, a gente usa o processo de divisão do átomo, de fissão, que a divisão do átomo é a fissão. Porque quando a gente divide o átomo, por conservação de energia e massa, que é um conceito físico, ele se divide em 2 elementos que juntos não têm a mesma massa que o outro elemento anterior. Então, eles soltam partículas que são os nêutrons e muita energia. Mas uma energia tão absurda, que uma pastilha de urânio de 7 gramas consegue produzir a mesma quantidade que queimar 1 tonelada de carvão. Cacete. É muita energia, é uma coisa assim, absurda. E aí, esses nêutrons que foram liberados na divisão do urânio, eles vão se chocar com outro urânio. E aí, quando eles se chocam com esse outro urânio se divide. Isso tudo está acontecendo embaixo da água ali? Isso tudo acontecendo dentro da água, lá no vaso do reator. E aí, esse outro urânio que se dividiu vai soltar 2 a 3 nêutrons também. Aí, esses outros 2 a 3 nêutrons vão lá, encontram outro urânio, batem neles, ele se divide. E é isso que a gente chama de reação em cadeia. Porque aí começou em um e vai aumentando, e toda a divisão tem toda fissão, né? Libera 2 a 3 nêutrons que vão se chocando com outros átomos de urânio que vai se dividindo. Tá uma loucura lá de bateção de... É isso. E aí isso vai liberando energia. E essa energia tão absurda vai esquentando a água. Né? E aí essa água... E aí tem vários sistemas ali dentro do reator, mas aquela água esquenta uma outra água e essa outra água vira vapor. Esse vapor gira a turbina e aí tem o padrão do gerador que pega essa rotação da turbina e transforma em eletricidade. E aí, só que é uma densidade energética muito grande. Quer dizer que com pouquinho combustível a gente produz um absurdo de energia. Para esquentar aquela água de outra maneira e usar um monte de coisa. É isso que eu estou entendendo. É tudo um mérito de como que a gente vai gerar calor. É isso? A gente... porque assim, o propósito é transformar aquela energia, né? Então, você liberou aquela energia da divisão do átomo, você tem energia térmica, né? Que você está esquentando, você tem a energia mecânica, né? Você está rodando ali, você tem... E tudo aquilo transforma em eletricidade. Porque o que eu acho legal é que as pessoas... legal, assim, de contar, é que na hora que a gente está carregando, sei lá, o telefone, você não está pensando como é que aquela eletricidade chegou ali para você, sabe? Como é que ela foi gerada de início. E a gente precisa de energia, que essa energia seja transformada em eletricidade e que essa eletricidade seja distribuída para os prédios, para as casas, para a gente estar aqui hoje carregando o celular com iluminação, ligando o interruptor e tendo eletricidade, né, e tendo luz dentro de casa. E aí a gente não pensa muito, né? Pelo menos no dia a dia não é normal o pessoal pensar... eu só ligo a luz e acabou. Acho que tá garantido aquilo lá pro resto da minha vida. Exatamente. Pra mim é Deus. Não, imagina. E se você pensar que hoje um celular demanda a mesma quantidade de energia que uma geladeira de antigamente, sabe? É um negócio absurdo. E aí... Fora que a gente não só não pensa, né, na eletricidade, na luz que acendeu, mas também na energia que foi necessária para fabricar aquela lâmpada, sabe? Para fabricar o celular que a gente está carregando. Então, a eletricidade é um negócio que assim, a gente não vive sem energia. Sim. A gente precisa produzir energia que se transforma em eletricidade. E aí, a energia nuclear é uma das fontes que a gente pode produzir essa energia que é transformada em eletricidade depois distribuída. Sim. É uma das fontes e é uma fonte poderosíssima, sabe? Que produz uma fazenda eólica, por exemplo, para produzir a mesma quantidade de energia que uma usina nuclear,
precisava ser 360 vezes o tamanho de uma usina. Então, tem o fato também de ela poder ser pequena, sabe? Num espaço pequeno, está produzindo um absurdo de quantidade de energia. E isso, as duas usinas que a gente tem em operação, os 2 reatores que a gente tem em operação, eles abastecem basicamente 40% do Rio de Janeiro. Eles fornecem aqui para São Paulo também, mas assim, colocando em média, o lugar foi escolhido estrategicamente por ser num local Rio, São Paulo, assim, que são os grandes centros de consumo no Brasil, né? Então, é um negócio de muito poder. E é uma simples caldeira, que tem uma reação nuclear ali no meio, mas o objetivo é esquentar água, transformar água em vapor e esse vapor girar a turbina. Então é isso que eu tô conseguindo visualizar aqui. Tu precisa de algum sistema que vai gerar esse calor, que vai esquentar essa água, que vai gerar essa energia, que vai ser transformada em eletricidade. Essa primeira etapa que é o lance. Como que a gente vai fazer para esquentar isso? A gente vai usar carvão, a gente vai usar urânio? No caso das termoelétricas, sim. No caso da hidrelétrica é a queda da água. Você não está esquentando nada, né? Mas no caso isso. Eu tô falando dessas que exigem alguma coisa que pode poluir ou que pode não ser sustentável. Porque a água é sustentável, né? É só deixar ela cair lá. Isso. A água... aí existem diferentes tipos de usinas hidrelétricas também. Tem as hidrelétricas com barragem, né? Com os reservatórios. Que aí você mantém a água e você abre a comporta lá e deixa ela cair. Quando você não precisa, você fecha. Que é uma grande bateria, é maravilhoso. E tem aquelas que não têm reservatório. Que elas só ficam nas quedas d'água, assim, sabe? E geralmente... E aí eu não sou especialista em hidrelétrica, mas geralmente depende muito também, por exemplo, é um rio que tem uma queda, e aí você usa a gravidade, né? Ali, a queda da água e vai produzindo, mas aí não tem um reservatório. Enquanto tem água caindo, ela está produzindo, e aí tem esses tipos, assim, diferentes de hidrelétrica, mas aí não é esquentar a água, né? Sim, essa aí usa o movimento da natureza ali. Mas essas que necessitam de alguma coisa para gerar essa energia... A nuclear usa o urânio, que é muito potente. É isso que eu tô sacando. E ela não causa nenhum problema pro mundo. Não. Ela esse processo é o que eu falei, esse processo de produção de energia da nuclear, ele não polui, ele não libera nenhum gás carbônico, ele não está liberando gases de efeito estufa. Para você ter noção, tem locais, tipo a China e a província de Ontário, no Canadá, que usaram nuclear como uma solução de saúde pública também, porque eles passam por um processo de poluição do ar. Porque quando você pensa em poluição atmosférica, aí você pensa mudança climática, eu estou esquentando e tal. Mas também tem doenças respiratórias quando você está num local que há muita poluição do ar. Sim. E aí, quando você se utiliza de fontes energéticas que não poluem o ar, porque você não está jogando esses gases, você está ajudando a saúde pública do país. Existe um estudo que a NASA fez com uma universidade nos Estados Unidos, que pesquisou o uso das usinas nucleares lá, que os Estados Unidos é o país com mais reatores nucleares no mundo. Em operação, eles têm 98, alguma coisa assim. E eles fizeram esse estudo que desde a década de 70 até 2009, alguma coisa assim, eles pegaram uns anos, umas 3 décadas. O fato dos Estados Unidos ter produzido aquela quantidade de energia através do nuclear, porque se não fosse nuclear seria combustíveis fósseis, eles preveniram a morte de quase 2 milhões de pessoas por doenças respiratórias. Caramba. Porque eles evitaram de jogar poluentes na atmosfera que teriam causado doenças respiratórias e poderiam ter matado essas pessoas por conta dessas doenças. Então, a China, por exemplo, tem um muito grave problema de poluição atmosférica, poluição do ar. Eles estão construindo um reator nuclear não só pela tecnologia e tudo, mas também como uma opção de saúde pública. E a província de Ontário também, lá no Canadá. Também, quando eles investiram mais, eles perceberam a diferença. Então, assim, é uma tecnologia que precisa ser mais utilizada, sabe? E a gente já tem um puta potencial no Brasil para nuclear.